Olá, turma. Na aula passada, nós começamos a falar sobre modal verbs, verbos modais. Falamos sobre o may e o can. Tá? May e can são dois verbos modais e eles podem ser traduzidos como poder. Tá? Porém, o can ele tem uma traduçãozinha a mais, que é de saber, tá? Sempre quando estiver relacionado a habilidades. Aí eu deixei um PDF com um resumo dessa explicação e no finalzinho do PDF tinha um exercício com uma questão para vocês responderem. Tá, então vamos à correção. O exercício lá do PDF diz o seguinte: Circle the right answer. Circule a resposta correta. Aí eu tenho aí 6 frases. Dessas 6 frases eu tenho duas opções em cada uma delas: can e may em todas. E vocês deveriam circular a resposta aí que completasse, confirmasse o sentido dessa oração. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ler aqui já a frase com sua resposta e vou falar o porquê do uso de tal palavra de tal verbo modelo, tal verbo modal. Modal pode ser modelo, verbo modal. Sem problema nenhum. Letra A. May I help you? May I help you? Posso te ajudar? O may ele é sempre usado em questões de permissão, tá? May I help you? Toda vez que eu for permitir algo, na formalidade eu uso o may. Ah, quer dizer que eu não posso usar o can? Can I help you? Pode utilizar sim. Porém, nessa questão de formalidade, tá? De regra, digamos, geral, regra gramatical, tá? Aceitável pelos linguistas, digamos, pelos linguísticos, digamos assim, é o may, tá? May I help you? Sempre vai ser utilizado o may quando eu quiser permissão para alguma coisa. Letra B. He is smart. He can do it himself. Ele é inteligente, ele pode fazer isso sozinho. Ou ele sabe fazer isso sozinho. Reparem que a frase ela está nesse contexto de habilidade, ou seja, ele é inteligente, então ele sabe fazer aquilo. Tá? Então o can aqui está sendo expressado com habilidade. Letra C. Mary can tell you exactly what the teacher said in the math class. Ou seja, Mary pode te dizer exatamente o que o professor disse na aula de matemática. Nesse caso aqui, não é que a Mary ela tem a habilidade de falar o que aconteceu, não. Ela tem uma possibilidade, ou seja, ela é a pessoa mais provável a dizer exatamente o que o professor disse. Ou seja, ela é a que mais prestou atenção, logo ela tem mais probabilidade dentre todos os alunos ali a dizer o que o professor disse na última aula de matemática. O can, em sentido de probabilidade, ele sempre será utilizado quando se há uma certeza de que aquilo vai acontecer, tá? Ou seja, ele é mais provável. De todos os verbos modais, ele é o mais provável. Letra D. Frank can ride a motorcycle at 85 miles per hour. Ou seja, Frank ele pode pilotar uma moto a 85 milhas por hora, tá? Então aqui nesse caso está relacionado à habilidade, tá? Ou seja, ele sabe, ele tem, digamos assim, o hábito de dirigir essa velocidade. Uma curiosidade na língua inglesa é que nos Estados Unidos eles não usam o mesmo sistema métrico que o nosso. A gente usa quilômetros, né? Kilometers. Eles usam milhas. E o cálculo de milha para quilômetro é bem chato, é bem diferente. Que coisa, na verdade. Mas voltando ao assunto. Mother, may I go to the movies with Andrea after dinner? Ou seja, mãe, eu posso ir ao cinema com a Andrea depois do jantar? Ignorem aí os latidos ao fundo. Tá, então aqui também eu tenho uma oração que ela tá baseada no contexto de permissão. O may é utilizado para permitir alguma coisa, tá? Formalmente. Letra F. Molly and Sam can dance very well. Molly e Sam sabem dançar muito bem. Essa frase aqui expressa o sentido de habilidade, de capacidade, um talento, ou seja, eles dançam muito bem, então nós utilizamos o can, tá? Letra G. I may be allowed to attend the concert if I finish my homework, my science homework. Ou seja, eu tenho permissão de ir assistir ao show se eu terminar o meu trabalho de ciências. Tá? Repare que aqui tudo conta ao favor do may, porque eu tenho esse to be allowed, esse allowed, na verdade. Be allowed quer dizer ter permissão. Tá? Esse allowed é permitido, ou seja, eu estou permitido a assistir ao show se eu terminar meu trabalho de ciências. Então eu vou usar o may porque o may ele está sempre relacionado a questões permissivas, a permissões.
tá? Então vamos voltar ao livro na página 42. Tem uma explicaçãozinha aí sobre os verbos modais. Vamos ler essas explicações. E aí vamos falar sobre o might e o could, tá? Só lembrando para vocês que verbo modal são verbos diferenciados na língua inglesa. Eles não são nem verbos regulares e nem irregulares. Por quê? Porque para ser um verbo regular e irregular na língua inglesa, existem regras específicas. Né? Por exemplo, para ser um verbo regular, ele tem que ser conjugado com ed no passado simples, tanto no particípio quanto no passado simples. E para ser irregular, ele se modifica, ou seja, ele não termina em ed, digamos assim, no passado simples. Então, eles são uma categoria especial de verbo. Tá? Esses verbos modais, esses 4 que o livro nos apresenta, eles são utilizados aí para expressar habilidade, probabilidade, capacidade, favor. Tá? Então, vamos a eles. Primeiro vamos ler o que o livro nos diz. Né? O título da página é Moral Verbs, página 42. Moral Verbs quer dizer verbo modal. Como está no plural, verbos modais, tá? Verbos modelos na língua portuguesa, ou verbos auxiliares modais. E aí eu tenho o número 1. O número 1 diz assim, look at language, ó, de olho na linguagem. Leia as frases a seguir, retiradas do texto Scientists reveal gene swapping technique to theory-related diseases. Então eu tenho aqui um trechinho que foi retirado do texto que a gente viu na aula retrasada sobre cognatos. E vamos à leitura desse trecho e aí vamos às questões que se pedem. Olha só, o trecho diz o seguinte, o trecho está nesse retângulo aqui, bege, amarelo, não sei essa cor, estou daltônico. Transfer of health material from fertilized to donate eggs could stop women passing on incurable diseases. These diseases can be mild or very severe. Transferir material saudável de uma fertilização para óvulos doados could quer dizer poderia, stop women, parar a transmissão aí dessas doenças incuráveis. Aí a segunda frase. These diseases can be mild or very severe. Essas doenças podem ser muito brandas, né? Podem ser brandas ou muito severas. Então eu tenho o could na primeira oração. O could vai ser traduzido como poderia. Além de ser traduzido como poderia, ele também vai ser o passado do can quando relacionado a habilidades. Tá? Então o could vai ser traduzido como poderia e vai ser traduzido também como sabia, ou podia, ou pude, sempre quando for relacionado à habilidade no passado, ou seja, o passado do can em habilidade. E aí eu tenho a primeira pergunta, olha só. O que eles têm em comum em termos de sentido? As duas frases aí desse trecho, eles apresentam probabilidade e possibilidade, ou seja, ambas as frases apresentam uma probabilidade, uma possibilidade. Tá? Aí eu tenho a segunda pergunta. Quais são as palavras que podem levar à conclusão acima? Ou seja, quais são as palavras que dão esse indício aí de possibilidade, de probabilidade? Can e could. Tá? Can e could são as palavras que dão esse indício de possibilidade e probabilidade. A terceira pergunta diz assim: além de can e could, existem outros dois verbos modais que também apresentam esse mesmo sentido de acordo com o contexto em que estão inseridos. Quais são eles? Esses verbos são may e might. A gente viu o may na aula passada, o may se traduz como pode e vai estar sempre relacionado à permissão, à possibilidade e probabilidade, porém de uma forma não tão possível quanto o can. Tá? Eu posso falar assim, pode chover essa noite. It may rain tonight. Pode chover essa noite. Tem uma probabilidade? Tem. Mas se eu falar assim, it can rain tonight. Pode chover essa noite. Ou seja, o can ele dá mais indícios de que vai chover. Ou seja, ou está nublado, ou o tempo está fechado. Tá? Então aí eu tenho may e might. O may se traduz como poder. E o might ele vai ser traduzido como poder também, ou até poderia. Mas sempre com uma dúvida, sempre com o pé atrás. Ou seja, pode ser que, poderia, ou talvez, né? Talvez poderia. Vai ser sempre traduzido assim com
dando uma dose de que aquilo não pode acontecer, ou seja, tem 90% de chances de não acontecer. Esse vai ser o caso do might. Por exemplo, se eu falar assim, olha, você pode encontrar fulano na padaria. You might find you might find Maria at the bakery. Ou seja, pode ser que você encontre Maria na padaria. Ou seja, 90%, você tem 90%, 10% de chance de achar Maria na padaria uma hora dessa, tá? Então o might ele vai ser sempre traduzido como pode, mas sempre subentendido nesse pode que talvez você não encontre fulano ou que tal coisa aconteça de fato. Ou seja, ele vai ser sempre imprevisível, digamos assim. De todos os verbos modais, eu creio que o might ele é o mais impossível, digamos assim, de fazer alguma coisa acontecer. Então vamos lá, preste atenção. Dependendo do grau de certeza com relação à possibilidade apresentada, pode-se usar um ou outro verbo. Como eu disse no início da aula, são palavras, eu posso usá-los em vários contextos informais. Eu posso usar might, por exemplo, pode chover essa noite, it might rain tonight. Pode chover, ou seja, o céu está claro, eu posso falar it might rain tonight, pode chover essa noite, tá? Porém, em usos específicos direcionados ali, eles têm os seus devidos momentos, digamos assim, de serem usados. Aí eu tenho o seguinte: complete o quadro a seguir usando os 4 verbos modais acima apresentados, posicionando-os de acordo com o critério de probabilidade. Aí eu tenho uma linha de possibilidade, tá? E aí ela começa de less probable, que é menos provável, até more probable, very probable, né, que é muito provável, ou seja, tem mais chances aí de algo acontecer. Então a gente sabe que de todos o can sempre vai trabalhar essa questão de acontecer. Então o can fica lá na pontinha do very probable, tá? Atrás do can, may, tá? Então vai ser can, may, tá começando lá da ponta do very probable. Então fica assim, can, may. Na pontinha do less probable, eu posso colocar could ou might, tá? Mas coloquem could, tá? Could e depois o might. Então a ordem fica assim, de mais provável. Eu tenho can, eu tenho may, ignorem os latidos aí no fundo. Eu tenho can, may, might e could, como essa linha de possibilidade, tá? Número 2. Desculpa, some tips. Algumas dicas. Os verbos modais são invariáveis e não levam nenhum tipo de desinência. Como assim não levam nenhum tipo de desinência? Eles não têm nenhum sufixo, ou desculpa, não tem nenhum sufixo, afixo que indique passado ou terceira pessoa do singular. Tá? Por exemplo, no inglês é comum a gente colocar o S ao final do verbo principal, sempre quando ele estiver em terceira pessoa do singular. Por exemplo, ela dança, she dances. Ele pode. Se a gente fosse seguir essa regra, seria he cans, porém não existe esse S no final do verbo, tá? Aí eu tenho aí exemplos. These diseases can be mild or very severe. Essas doenças podem ser muito suaves, né, muito brandas, ou podem ser brandas ou muito severas. Essa é a forma correta de utilizar o can, o verbo modal. Aí na frente eu tenho formas incorretas. This disease cans, ou seja, esta doença, tá em terceira pessoa do singular, aí o can está com S no final, ou seja, está errado, não escrevo dessa forma. E abaixo também eu tenho outro exemplo que está these diseases can are, ou seja, o can, o verbo modal, ele está conjugando o verbo to be. Nesse caso ele não conjuga verbo, ou seja, o verbo que vem depois do verbo modal, ele não é flexionado. Então essa frase ela deveria estar assim, olha, these diseases can be. O be é a base form do verbo, ou seja, ele mantém o verbo na sua estrutura, e não conjuga esse verbo, tá? Número 2 eu tenho o seguinte: para frases negativas, somente adiciona-se not entre o modal e o verbo principal. Há a possibilidade de se usar a forma contraída para can, can't, could, couldn't. Tá, o que é a forma contraída? A forma contraída com verbos modais ela vai ocorrer sempre na forma negativa. É muito simples. Eu junto o not, eu junto o verbo modal mais a partícula negadora not. Cannot vira can't. Couldn't not vira couldn't. May not não tem contração, tá? May e o not, ele não tem contração. É o único que não tem contração. Eu não falo mayn't. Não, may não tem contração com not. O might tem. O might vira mightn't. Tá? May not
ou desculpa, might not vira mightn't, tá? O may e o not não se juntam, não se contraem. Continuando aqui. O modal can pode indicar habilidade ou capacidade de se fazer algo. Exemplo, a chemist can help doctors, farmers and food preparers do their jobs better. Um cientista pode ajudar médicos, fazendeiros e profissionais da área da alimentação a fazerem seus serviços melhor, tá? A fazerem de uma forma melhor. Número 2 diz assim, practical activities. The following text is about technologists and what they do. Fill in the gaps with may or can to indicate the possibilities and or abilities. Tudo que eu expliquei até agora, vocês farão na página 43. Na página 43 eu tenho um texto, e esse texto aqui ele tem algumas lacunas. Vocês irão completar estas lacunas utilizando may ou can. Tá? Reparem que o enunciado do exercício diz o seguinte, olha, o texto a seguir, ele fala sobre biotecnólogos e o que eles fazem. Preencha aí as lacunas com may ou can para indicar possibilidade ou habilidade. Tá? Então, o que vocês farão? Vocês completaram essas lacunas com may ou can. Utilizaram o quê? Um dicionário ou o Google Tradutor para traduzir aí para vocês terem um pouco mais de noção do que se está falando. Nós iremos corrigir na segunda-feira. Na segunda-feira voltaremos a falar sobre may e might. A gente só não focou hoje aqui porque o início do capítulo foca no can e no may, mas falaremos sobre may, falaremos sobre might e could, tá? Então façam aí o exercício da página 43, onde vocês irão preencher estas lacunas com can e may. Tudo bem? Na segunda-feira nós iremos corrigir. Dúvidas, me procurem, respondam a lista de chamada, respondam no livro. Quem não tiver livro vai ter que copiar no caderno. Eu vou deixar em PDF o mesmo texto aqui, tá? Aí vocês podem copiar somente as respostas no caderno para não ter que copiar o texto, mas se quiser copiar o texto no caderno também sem problema. Na segunda-feira nós iremos corrigir e aí falaremos sobre couldn't e might. Tá? Então é isso, bom final de semana para vocês, bom feriado, amanhã é feriado. Me procurem caso tenham dúvidas, respondam a lista de chamada. Até mais.